Edu Panzi e Ale Oliveira. Nós vamos seguir aqui no nosso pós-jogo, analisando também as escolhas do Gabriel Milito para o jogo de hoje. Olhar também o que aconteceu dentro do campo. Você que está chegando agora, é o pós-jogo da Itatiaia que segue daqui a pouquinho. Já tem a grande resenha a partir de 8 horas com o Álvaro Damião e você continua com todas as informações referentes ao jogo e também notícias do Cruzeiro, do América, futebol nacional e internacional. Supermercados BH, gol de qualidade, um show de preços baixos para você. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. Edu e Alê, vocês que falam em nome de Monte Santo Cemitério Parque. Everson Lianco, depois Saravia. Batalha Júnior Alonso e Guilherme Arana, depois Rubens. Vamos analisar individualmente como é que foram os caras, aí podem trocar ideia. Eu acho que o Atlético sofreu bastante com o contra-ataque do Flamengo, que já era algo que a gente imaginava pela vantagem construída no primeiro jogo. Ô Cirilo, o Flamengo fez com o Atlético hoje na Arena MRV que o Atlético fez em 2021 com o Atlético Paranaense, com Fortaleza, o que fez com o River Plate esse ano. Construiu uma grande vantagem e soube jogar com a vantagem. E o Flamengo soube jogar com a vantagem hoje diante do Atlético, os dois tiveram chance e o sistema defensivo do Galo sofreu bastante com a velocidade do Michael, do Bruno Henrique, principalmente no segundo tempo, né, com a alteração muito bem feita pelo Felipe Luiz, quando ele viu que o Gabigol não iria entregar o que ele imaginava, atacar as costas da defesa, sair em velocidade, e no segundo tempo deu tudo certo. Principalmente depois da mudança com o Fabrício Bruno, né? Que o Wesley vira um ala pelo lado direito. Acho, cara, Felipe Luiz foi inteligentíssimo. Todas as mudanças dele surtiram um efeito positivo ao Flamengo, que eu repito, soube jogar com uma vantagem construída no primeiro jogo. Tudo que nós vimos hoje na Arena MRV passa pelo que nós vimos no Maracanã. E o sistema defensivo do Atlético sofreu muito, porque jogou muito, com linha muito alta, atacou bastante e, obviamente, sofreria diante de um time que é muito qualificado. Ô Ale, como é que foi a defesa do Galo, cara? A análise que você fez sobre o desempenho. Enquanto isso, a turma que tá no YouTube tá assistindo os melhores momentos, Itatiaia Oficial e Itatiaia Esporte. O Milito, inclusive, ele fala de enfrentar o ataque mais poderoso do Brasil, né? Eu vou te confessar que eu acho que o Galo briga nesse quesito aí, né? Com o Hulk, com o Paulinho, com o Scarpa, eu acho que tem briga aí. Talvez se o Flamengo contasse com todo mundo, né? Com o Pedro, com o Cebolinha, o Bruno Henrique que tá jogando muito bem mesmo. Mas realmente não é a questão só de enfrentar bons jogadores, né? Foi o que aconteceu. É enfrentar bons jogadores com essa defesa exposta, né? Então, esse confronto de 1 contra 1 é muito complicado. E eu acho que o Atlético se virou bem. A gente tinha aquela ressalva, aquele senão. Mas aí é o treinador que está no dia a dia, ele evidentemente sabe muito mais do que está acontecendo do que a gente, mas que no final das contas meio que se confirmou, né, com relação a Saravia e Lianco. Eu ainda acho e ainda espero que o Saravia retome essa posição de lateral, principalmente por causa da velocidade, mas pelo cacuete ofensivo do meio para frente. O Lianco, ele sofre muito quando ele apoia. Hoje eu achei até que ele apoiou mais do que nos últimos jogos, mas é por causa da parte física, né? O Lianco foi zagueiro a vida inteira, ele vai estar prestes a completar 28 anos, mas a vida inteira como zagueiro, né? Então esse trabalho como lateral é desgastante até do ponto de vista físico para ele, né? Para depois recompor e tal. Acabou tomando um cartão meio laranja, né? Meio que fica entre o amarelo e o vermelho, mas no final das contas eu acho que a defesa teve um bom comportamento, toma o gol ali numa situação de contra-ataque com o Plata cheio de gás, cheio de habilidade, que é um reserva desse time, por incrível que pareça, né? Então, de qualquer maneira, eu acho que a defesa como um todo foi bem. O Arana foi bem hoje, inclusive no apoio, só com uma ressalva, né? Porque a final da Copa do Brasil são 180 minutos. E na junção dos 180, o Júnior Alonso foi uma desgraça. Foi determinante pro título do Flamengo. Ele falha em 2 gols. Em 2 gols ele falhou, assim, falha que um zagueiro do porte dele não pode cometer. Não pode cometer. Então, hoje, ok. Tudo bem, eu até dou destaque pro Arana, que não foi bem no primeiro jogo. Hoje eu achei que foi bem defensivo e ofensivamente, muito mais competitivo, batendo nos caras, apanhando e, sabe, encarando e cruzando e tal.
Mas eu faço essa ressalva com relação ao Júnior Alonso e o Everson hoje, assim, foi um absurdo. Atuação digna de, assim, você pegar as grandes atuações dos goleiros nas finais o Everson vai estar lá. Impressionante, realmente, melhor em campo. Sávio, depois Allan Kardec. Alan Franco começou e terminou o jogo. Zaratio, depois Bernard, Gustavo Scarpa, depois Alisson. Essa turma aí de meio-campistas, construtores do Galo aí, Ale. Eu achei que o Otávio hoje reagiu, sabia? Eu achei que ele reagiu, porque eu não sei se exatamente depois daquele jogo contra o Vasco que ele comete o pênalti, ou se começa a queda de produção dele com o revezamento com o Fausto Vera e ele sente um pouco, porque quando ele vai pro banco do Fausto Vera, ele tá jogando bem. Se a gente se recordar, o Fausto Vera ele chega, se apresenta e praticamente já toma a posição de titular. E aí eles começaram a revezar. Depois o Otávio, ele foi titular em 2 jogos, mas entrou em todas as partidas e não conseguiu ter o mesmo desempenho. Hoje eu achei que ele foi bem, e também foi bem substituído, porque o Otávio claramente, embora tenha evoluído no momento ofensivo, ele é um marcador, né? Ele é um destruidor. E aí o Milito faz a aposta para tirá-lo. Acho que o Alan Franco também correu demais, é um cara que se dedica muito. E o Zarate, embora tenha tido problema com o Wesley, como o Edu falou durante o jogo, eu vou te falar, o Wesley nesse nível que ele tá, com essa confiança, com esse preparo físico, qualquer um tem problema. Eu tive problema com ele estava na cabine. Então é um absurdo que esse cara corre, eu devia ser multado, se tem um radar, alguma coisa. Mas acho que o Zarate, ele no momento ofensivo, ele participou bem. É que ele sofreu muito, né, para pegar o Wesley, ele sofreu demais, mas eu acho que ele deu a contribuição dele também, viu, ô Cirilo? Ô Edu, os meio-campistas do Galo, como é que foram? O desempenho e a escolha do Milito pelo Zarate, né, começando o jogo. Você tá reparando que eu e a Ale analisando ali o sistema defensivo, agora o Ale começou a analisar o meio de campo do Atlético, a gente sempre fala do adversário, da Sim. qualidade. Cara, não tem como analisar o Atlético sem... Não se joga futebol sozinho. Destacar a qualidade do adversário. O Flamengo tem muita qualidade, tem muito jogador bom, tem muito jogador decisivo. Ele tira o Gabigol no intervalo e coloca o Bruno Henrique, velho. E aí o Wesley faz um grande jogo, é muito veloz. O Zarate teve problema sim, mas acho que aguentou até mais do que eu imaginava fisicamente, não fez um jogo ruim. O Atlético não jogou mal. O torcedor quer que a gente sente aqui agora e fale que o Milito foi engolido, que tomou um nó tático e que foi uma grande vergonha. E não foi nada disso. Foi um ótimo jogo de futebol, a final da Copa do Brasil na Arena MRV. O Senão ficou no Maracanã. No Maracanã eu concordo com o Ale, o jogo do Júnior Alonso foi muito ruim, desconcentrado, errando lances que ele não costuma errar, e ele falhou em gol sim, assim como a gente destacou os gols que o Bruno Fux falhou com o time reserva do Atlético nos últimos 2 jogos, teve falhas do Júnior Alonso no Maracanã. Então, você olha o jogo que o Atlético fez aqui hoje, e que o Rossi fez grandes defesas, que o Galo criou no primeiro tempo, que chegou, que incomodou o Flamengo, que obrigou o Felipe Luiz a mexer no time. E olha o jogo que o Flamengo fez, que incomodou o Atlético, que obrigou o Everson a fazer uma partida espetacular, que obrigou o Milito a mexer no time. A gente ouviu o Marcos Braz falando do Atlético, o Felipe Luiz elogiando o jogo do Atlético, o Milito falando sobre o grande jogo de futebol que nós fizemos. Não foi uma final amarrada, ruim, jogo chato de se assistir, não. Foi bom, eu falei agora há pouco. 19 finalizações de um lado e 18 do outro, com os 2 goleiros os melhores. E o meio de campo do Atlético manteve o nível. O Otávio saiu do jogo porque o Milito queria tornar o time mais ofensivo. E se a defesa do Atlético ficou exposta, foi o que a gente falou no intervalo. É cobertor curto. Se acaba 0-0 o primeiro tempo, você precisa ser mais ofensivo. E se você é mais ofensivo diante de um adversário como o Flamengo, você vai dar espaço. Você vai ficar exposto. E foi tudo o que aconteceu. E o Atlético mais ofensivo esteve a meio metro de fazer 1-0 com o Allan Kardec. E no lance ele estava exposto. E no contra-ataque o Flamengo fez 1-0. O lance do gol do Flamengo e do gol perdido pelo Kardec é exatamente o exemplo do cobertor curto que a gente fala. O Atlético cobriu a cabeça, ou tentou cobrir a cabeça com Kardec. Os pés ficaram descobertos e o Flamengo tirou proveito. Hulk e Paulinho, Ale, como foram? Começaram e terminaram o jogo? Eu gostei bastante do Hulk, acho que o Paulinho tentou, principalmente na parte final do jogo ele começou a aparecer um pouco mais, chamar um pouco mais a responsabilidade, tentar a jogada e tal.
E o Hulk, desde o começo da partida, saindo ali da briga entre os zagueiros, que não é uma briga favorável para ele, Hulk, não porque ele não possa vencer os zagueiros, mas é porque ele ficava encaixotado ali no primeiro jogo principalmente, e ali ele não tinha condição de fazer o que ele faz melhor, que é vir de frente, trazer pro pé esquerdo para finalizar ou para servir os companheiros. Gostei bastante do Hulk, eu gostei da movimentação, da intensidade. O Paulinho também eu gostei. No primeiro tempo ele ficou um pouco mais sacrificado, porque quando o Hulk sai da área para jogar, é o Paulinho que entra. E aí o Paulinho que paga essa conta aí. Eu achei que no segundo tempo, com a entrada do Kardec, o Paulinho apareceu mais pro jogo. Gostei dos dois, sim. De acordo, Edu? De acordo. Para mim, o Paulinho foi o melhor jogador do Atlético de linha. Fez um grande jogo, o segundo tempo realmente foi muito bom. Acho que o Paulinho se destaca mais quando tem centroavante também. Ele tem uma capacidade muito grande de voltar para buscar a bola, de ir para o duelo do 1 contra 1. E hoje tentou muitas vezes e ganhou vários deles, mas esbarrou, eu repito, num adversário que fez um grande jogo. E o Hulk, Cirilo, é impressionante a regularidade, a média. O Ale falou aí do Wesley, né, Ale? Que a gente ficou incomodado com o Wesley. Eu tenho certeza que o comentarista da Rádio Tupi ficou incomodado com o Paulinho e Hulk. Eles, o jogo inteiro martelando, incomodando, chegando. Enfim, eu acho que fizeram um jogo muito bom, mas esbarraram numa defesa que foi muito bem, num goleiro no primeiro tempo e no segundo também, que fez um partidaço. O Rossi soube jogar mentalmente e como goleiro fazendo grandes defesas, mas a atuação de Paulinho e Hulk foram boas atuações. Eu nem gosto do Rossi, viu? Eu acho que ele não é um goleiro do nível do time do Flamengo, não gosto, e inclusive acho que ele solta muitas bolas e tal, mas você tem um argentino desse aí no gol, num jogo como esse, né, cara? Que vai irritando, que vai perturbando, que vai comendo tempo e tal. E a gente falou do Wesley aqui, só pra fazer justiça, o Alexandre também, ele vem pra cá. É outro nível, né? E sobra, né? Não assim, é até covardia, né? E fora os dois zagueiros também, principalmente o Léo Ortiz, que foi convocado pra mim de forma justa. E com o Tite era reserva, né? Algumas vezes jogou como volante, mas era reserva como zagueiro, impressionante. Mas os dois zagueiros jogam muita bola, porque eles foram muito pressionados, principalmente pelo alto, e o comportamento deles foi muito bom. Esse Everton Araújo também, bom jogador. Pô, tá louco, moleque, 19 anos, entrar numa final dessa, botar uns caras fera no banco, os caras famosos no banco, e ele jogar, marcar por Deus e todo mundo. Pulgar também deu uma consistência, né? Então, é um time do Flamengo, o Atlético não perdeu pra qualquer time, não. Eu falei aqui durante o jogo, pra mim, foi o maior adversário do Atlético no ano. Ah, mas não tá na final da Libertadores. Agora é outro time, né? Agora é outro time. Mas pra mim foi o maior adversário do Atlético no ano. O Atlético vai ter os dois principais adversários da temporada nas duas finais. Que bom que o Atlético chegou nas duas finais e vai ter a oportunidade de encarar esses dois times. E quando a gente fala muitas vezes aqui, Cirilo, o Atlético deveria ter ido melhor, a responsabilidade era do Atlético porque o investimento do Galo é muito maior do que do time B. A folha salarial do Galo, ela é muito maior do que do adversário. Hoje era o contrário, cara. O investimento do Flamengo, ele é mais que o dobro do investimento do Atlético. A receita é 3 vezes maior e a folha salarial é pelo menos 10 milhões maior que a do Atlético. Esse time que o Atlético enfrentou hoje e o Botafogo é muito parecido, que o Atlético vai enfrentar dia 30. Cara, e fizeram um duelo muito legal, por isso que eu falo, quem gosta de futebol se divertiu assistindo o Atlético e Flamengo hoje. O atleticano não, porque perdeu. O flamenguista, mais ainda porque levou a taça. E não tenho dúvida que no dia 30, lá em Buenos Aires, a chance de termos outro enorme jogo é muito grande. Com uma diferença, Cirilo, é um jogo só. Não vai ter, por exemplo, o jogo da ida, que o Atlético fez muito mal lá no Maracanã. Então é hora do Atlético focar e tentar fazer um grande jogo, o mais próximo possível do seu máximo no Monumental, na Argentina. É um jogo só. Por mais que o adversário tenha muito mais investimento, uma folha muito maior e que esteja jogando mais, é um jogo só. Dá pro Galo levar. Edu Panzi e Ale Oliveira são os comentaristas da Itatiaia que falam em nome de Monte Santo Cemitério Parque.